Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, fazendo uma oração. Ó Deus de toda graça, como somos gratos a Ti, Senhor, por podermos estar vivos antes de mais nada, e por podermos estar congregando e adorando o Teu santo nome junto com os Teus adoradores. Obrigado por essa manhã, uma manhã de aprendizado, uma manhã de estarmos nos assentando aos Teus pés, nos alimentando daquele maná precioso que desce dos céus para a Tua igreja. Pai, que todos nós possamos aqui nos alimentar fartamente da Tua palavra, Senhor, porque só ela é poderosa para transformar as nossas almas, para salvar as nossas almas. É o que eu Te peço, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome, para a edificação dos meus irmãos. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos aqui reiniciando, então, esse nosso curso, Famílias Fortes. Chegamos à 22ª aula, desse curso. Nós estamos, então, percorrendo... A proposta de hoje é fazer uma recapitulação do que fundamenta todo esse livro que nós estamos estudando. Vocês sabem, é o livro do Dr. Augustus. Está passando? A proposta é estudar esse livro aqui, é a Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus Nicodemos. Já estamos aí na reta final, já quase terminando esse livro. Hoje, então, nessa 22ª aula, nós vamos fazer essa recapitulação. Vocês se lembram, vamos fazer um paralelo aqui, entre a base que o Dr. Augustus coloca para todos os relacionamentos cristãos. Qual é a base? Vocês se lembram? Capítulo 5 de Efésios, versículo 18, nos diz que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A proposta é uma vida cheia do Espírito. Nada na vida cristã funciona se não estivermos cheios do Espírito. E cheios do Espírito não é uma coisa mística, mas é uma coisa que Deus usa o nosso intelecto, porque é através da palavra. Se você pegar o outro texto paralelo a enchei-vos do Espírito, lá em Colossenses, Paulo fala que habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então, estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra, porque a palavra me orienta, a palavra me transforma, a palavra direciona o nosso coração, consola. Ela é o alimento espiritual que a igreja recebe constantemente e que nós, pessoalmente, como cristãos, também nos alimentamos diariamente da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus em nossas vidas, nossos relacionamentos ficam truncados e nós não crescemos na graça e conhecimento do Senhor, sem a palavra. Mas eu vou fazer um paralelo. Aqui os irmãos que estão nos acompanhando nos estudos de sexta-feira, dos 4 temas unificadores das Escrituras, vão se lembrar do que nós falamos ultimamente. Eu vou pegar vou fazer esse paralelo com Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, com o Tito 2. Quero que você abra a sua Bíblia então, acompanhe conosco. Tito 2, de 11 a 14. Vamos ler o texto? Tito 2, 11 a 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a estrutura dessa perícope aqui? Qual é a estrutura desse trecho? Primeiramente, qual é o contexto desse texto? O contexto é o seguinte: Paulo começa a falar no versículo 1 do capítulo 2, ele começa a falar de
relacionamentos. Como o homem maduro se comporta, como a mulher madura se comporta, como os jovens se comportam, como os escravos se comportam, todo tipo de pessoa, como eles vivem. Aqui a estrutura é um pouquinho diferente do que normalmente que Paulo usa nas suas cartas. Se vocês se recordam bem, a estrutura de Romanos, a estrutura de Efésios, a estrutura de Colossenses, a estrutura de Filipenses, a maioria dos escritos de Paulo, ele sempre começa com doutrina. E depois ele fala de ética. Vivam da seguinte forma, por causa da doutrina que ele já havia colocado na carta a princípio. Geralmente ele escreve assim. Aqui, para Tito, ele inverte. Ele fala primeiro, vivam assim, nos primeiros versículos do capítulo 2. Depois ele vai falar da doutrina. Depois ele vai falar da teologia. Mas não importa. Não importa a posição. Um vem antes, outro vem depois. O que importa é o seguinte. Doutrina gera ética. Teologia é a mãe da ética. A teologia gera a prática. O ensino gera a prática. Ok? Então esse é o contexto. E a estrutura desses 4 versículos de 11 a 14 é a seguinte. Você vê no versículo 11 o passado. A graça já se manifestou salvadora. Versículo 12, vivamos no presente. De que forma? Aí ele vai explicar, é o que nós vamos trabalhar hoje. Versículo 11, passado, a graça já veio. Versículo 12, agora vocês têm que viver assim. Por quê? Versículo 13, há uma esperança futura. Então algo se manifestará no futuro. Versículo 14, a base de tudo isso. Qual é a base de tudo isso? Cristo. O Redentor, a redenção que nós temos em Cristo é a estrutura, é o que dá base para uma vida aqui e agora. É uma base para eu crer que eu já fui salvo, que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo. Compliquei a vida de vocês? Vamos explicar. Muito bem. A epifania da graça. Vamos falar primeiro sobre manifestação. Epifania é a manifestação da graça. Vocês perceberam em 2 versículos aí, no 11 e no 13, você vê essa mesma palavra. Ela se manifestou, a graça se manifestou. Versículo 13. Haverá uma nova manifestação do nosso Redentor. Então, nesse texto aqui que nós estamos estudando, Paulo nos ensina que vivemos no tempo entre as 2 manifestações divinas, entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. Versículo 11, o que já se manifestou? A graça. De que forma? Salvadora. Nós já somos salvos. De alguma coisa nós já somos salvos. Do que nós somos salvos? Da condenação do pecado. Isso já é Cristo, quando expressa na cruz e ele praticamente grita tetelestai, ele está querendo dizer assim, está pago, está consumado. O que está consumado? A redenção dos meus eleitos. Eu paguei, está pago, tetelestai, está quitado. O que está quitado? O que está resolvido? Nossa dívida com Deus no sentido de condenação do pecado. Ok? Então, isso já é definitivo. Nós já somos salvos da condenação do pecado. Versículo 13, há uma segunda manifestação que o apóstolo diz que aguardando a bendita esperança é a manifestação da glória de nosso Redentor Jesus Cristo. Perceberam aí? Essa manifestação ali vai trazer para os eleitos a salvação definitiva. Qual é essa salvação definitiva? Da presença do pecado. A partir do momento que Cristo se manifestar, todos nós receberemos um novo corpo, incorruptível, incapaz de pecar. Então, lá, ainda não, mas lá na glória, na manifestação futura de Cristo, nós seremos transformados e nunca mais pecaremos. Porque receberemos dele um corpo incorruptível. Incorruptível significa incapaz de pecar. Lá na glória nós não vamos ter mais essa preocupação. Mas
a um espaço de tempo, correto? Já, mas ainda não. Nesse meio tempo, entre o já e o ainda não, do versículos 11 e 13, a santificação é um processo contínuo dentro do plano de redenção. É esse versículo 12 que eu queria explanar um pouco mais conosco nessa manhã, tá? Então, há um processo que nós estamos sendo salvos. Do quê? Nós já somos salvos da condenação, fomos libertos do domínio do pecado e estamos sendo salvos desse domínio. De que forma? A graça está trabalhando na nossa vida para que nós possamos viver ainda aqui nessa mistura. Veja, nós não somos incorruptíveis ainda. O Espírito habita no crente? Habita, mas também a carne pecaminosa também. Então há uma guerra. Gálatas fala sobre essa guerra. Há uma guerra entre carne e espírito. É nesse ponto que nós estamos do processo de redenção chamado santificação. Pode falar, Rodrigo. Como? A influência do pecado. Ainda existe a influência do pecado. Só que agora, nesse processo agora que nós estamos, que é o processo de santificação, nós já temos condições de dizer não ao pecado. O Espírito habita em nós e, vamos dizer assim, naqueles que estão cheios do Espírito, né? Porque nem todos que estão frequentando uma igreja estão cheios do Espírito. Nem todos os que se dizem nominalmente cristãos são, de fato, convertidos. Ou ainda não estão cheios do Espírito. Prova, Coríntios. A carta aos Coríntios foi escrita por uma igreja que era imatura. Quando Paulo diz, vocês são ainda carnais e eu não posso falar para vocês como espirituais. Eles não eram crentes? Eram crentes. O que aconteceu com eles? Não cresceram. Eles se degladiavam, eles se dividiam, eles não tinham, eles se ensoberbeciam por terem dons, por não desejarem fazerem acepção. Eles não sabiam se comportar como crentes. Por quê? Porque não estavam cheios do Espírito e ainda eram imaturos. Carnais ali não quer dizer que eles não eram convertidos. Carnais quer dizer vocês são crianças, espiritualmente falando. Então, nesse processo, que eu quero estudar com vocês, a graça e glória estão vinculadas a uma pessoa. Qual é essa pessoa? Jesus Cristo. Perceberam? A graça se manifestou salvadora. Quem é o Salvador? Jesus. A glória se manifestará gloriosa no futuro. Quem se manifestará? Jesus. Então é a única pessoa. Está vinculada a Jesus. Ok? Essa palavra manifestação no grego, epifaneio ou epifaneia, ela se refere a uma vinda, a uma aparição, a um aparecimento, a algo que veio à luz, algo que não estava, mas agora está. Ele se fez manifesto, ele se apresentou. Essa manifestação aqui, que aconteceu. No versículo 11, a graça já veio, com certeza também um dia a glória se manifestará. Você pode esperar que isso é líquido e certo. O Senhor virá. Não é? Então essa manifestação aqui é semelhante ao alvorecer. No grego seria mais ou menos isso. É o romper da manhã. A manhã não estava lá, a luz não estava lá ainda do sol, mas ela se manifestou, ela apareceu. Ela brilhou, né? Então isso é manifestação, epifania, é a palavra epifania, a manifestação. Então, já houve uma manifestação da graça no versículo 11, isso já aconteceu, ok? Haverá, ou o termo aqui é no futuro, haverá uma manifestação da glória, versículo 13, ainda não houve, mas haverá, ok? Ainda não houve, mas haverá.
Nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo de tempo, a graça que já se manifestou salvadora está preparando os eleitos para uma vida santa, adornada, enquanto aguardam a aparição gloriosa do noivo Jesus. A ideia aqui é que o Espírito está trabalhando a noiva, limpando a noiva. A Bíblia diz que o Espírito, Jesus Cristo, através do seu Espírito, está lavando. Lembram-se de Efésios capítulo 5? Ele está lavando a igreja pela palavra. É a palavra de Deus que purifica, que limpa, que adorna a igreja. Não há outro jeito de santificação a não ser pela palavra de Deus, ok? E a palavra aqui, quando o Paulo usa o termo, ela está nos educando, versículo 12, é o que eu quero trabalhar com vocês, mas aqui semelhantemente, você pega no mesmo raciocínio, se você pega o finzinho do versículo 10, volta um pouquinho, lá em Tito 2, versículo 10, lá no finzinho, ele diz que o comportamento de algumas pessoas, no caso aqui são os escravos, quando eles agem corretamente, eles estão ornando, perceberam a palavra aí? A fim de ornarem. Alguém tem alguma versão diferente? Fala diferente? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Qual a palavra que aparece em algumas versões aí diferente? Manifesta a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a graça está embelezando. Adornar, aqui o termo é cosmel, cosmel de cosmético, de deixar a mulher bonita. Isso é ótimo, é excelente termos cosméticos nesse mundo, para deixar nossas esposas cada dia mais lindas, como se fosse possível. E assim o Senhor está fazendo com a sua igreja, Ele está embelezando para as bodas do Cordeiro. Se você pegar lá o capítulo 19 de Apocalipse, ele vai falar sobre isso. Que haverá um tempo em que Cristo e sua igreja se unirão para sempre e haverá uma eterna festa de casamento, bodas do Cordeiro. E diz ali que a noiva a ela foi concedido ser ataviada, ornamentada, embelezada de linho fino, linho finíssimo. E João explica, linho finíssimo, essa roupa que ela vestirá, são as obras de justiça dos santos. Nós estamos embelezando a igreja, ou não, né? Depende de cada um, como nós estamos aplicando a palavra de Deus às nossas vidas, se nós estamos nos purificando, porque nós, como membros da igreja, membros do corpo de Cristo, estamos ou de um lado ou do outro. Ou embelezando ou enfeiando, né? Não sei se existe essa palavra, deixando ela feia por causa da nossa carnalidade, falta de crescimento, falta de arrependimento, pecados, dureza de coração, egocentrismo, tudo isso enfeia a igreja. Então a graça está operando para nos salvar de tudo isso, para nos purificar de tudo isso. Ok? Então esse é o processo da graça. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro tema. Falei sobre a manifestação da graça, a epifania da graça. Agora vamos falar sobre a pedagogia da graça. Versículo 12 diz que como a graça faz isso? Como a graça opera essas coisas nos eleitos? Educando-nos. Versículo 12, vamos lá, o versículo 12 diz: educando-nos. O termo aqui é de pedagogia mesmo. Ela é a graça de Deus é a nossa pedagoga. Peda, de criança. Agogos, condutor, instrutor. A graça é uma instrutora de imaturos, de crianças espiritualmente falando. Para que a criança não fique criança o tempo todo. É anormal o crente ficar infantil o tempo todo. Não perdoa, cara feia, irado,
não concorda com nada, sempre está questionando. Não é normal isso. Não é normal esse tipo de condição. Enquanto o eu está grande, o espírito está abafado. É isso que a graça faz, ela transforma, ela nos educa. Agora preste atenção no restante do versículo. Educando-nos para quê? Qual é a próxima palavra? Renegadas. Tem alguma outra versão aí que diz diferente? Renunciando. Renegar ou renunciar a alguma coisa. Então, antes de sermos, nós precisamos deixar de ser. Vocês perceberam? Primeiro, joga fora o lixo, renega, renuncia. Primeiro precisa esvaziar-se da carnalidade, esvaziar-se do velho homem, abandonar os velhos hábitos pecaminosos. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento é ter consciência do erro, ter consciência do pecado, ter consciência do lixo que há dentro de nós, pegarmos tudo aquilo, jogarmos fora e falarmos assim: eu quero viver em novidade de vida. Toda transformação começa pelo esvaziamento, jogando fora através do arrependimento. Então, antes de ser, o crente precisa deixar de ser. Ele precisa dizer não para o velho homem com suas paixões. O crente renuncia, ele larga uma coisa para poder abraçar outra coisa. Ele precisa, veja, ele está abraçado com o seu ego, com o seu eu. Qual é o grande problema do crente? É o eu, não é o diabo. O diabo está fora. O diabo incita o meu eu para eu pecar. O que o diabo faz? Ele é o tentador, mas ele não tem poder para me fazer pecar. Eu não posso dizer assim: ah, Senhor, eu pequei, eu adulterei, porque o diabo me levou perto de mulheres e eu caí em adultério. Não, eu fui, a minha perna me levou, meu coração desejou, minha mente maquinou tudo e eu caí em pecado. Tiago fala isso. Ele fala: ninguém diz ao ser tentado que foi tentado por Deus, mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Sua própria concupiscência. É isso que a graça está nos livrando, nos limpando, nos salvando. Está trabalhando cada um de nós para isso, Então, precisa primeiro de renúncia. E renunciar o quê? Aí Paulo vai explicar duas coisas que estão interligadas, não é uma ou outra. Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Eu tenho impiedade, mas não tenho paixões mundanas. Não, as duas estão aí no seu coraçãozinho, de todo crente. Não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. Isso é uma realidade que estamos sendo salvos dela. Essas coisas ainda existem lá na carne, irmãos. A nossa natureza, esse tabernáculo aqui caído, ainda é uma realidade. Por isso é uma luta de carne contra espírito. Então, quando Paulo diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Perceberam? Duas coisas. Vamos falar primeiro sobre impiedade. O que é impiedade? Impiedade significa oposição à verdadeira adoração e devoção a Deus. Impiedade é uma relação errada com Deus. Impiedade é uma relação errada com... Se piedade, o que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é um relacionamento correto com Deus. Piedade é uma vida de adoração a Deus, é uma vida de consagração a Deus, e é uma vida de obediência às ordens de Deus. Isso chama-se piedade, onde eu encontro todo o manual para ser um homem piedoso. Nas Escrituras, eu vou estudar o Decálogo, eu vou estudar o caráter de Deus através dos 10 mandamentos, por exemplo. O que Deus ama e o que Deus odeia. O que Ele ama, eu pratico. O que Ele não ama, o que Ele odeia, eu também odeio, não pratico. O que é isso? O pecado. Então, impiedade é isso. Primeira coisa, impiedade.
tudo começa com Deus. Perceberam? Renegadas à impiedade. Primeiro, um relacionamento errado com Deus. Então, fazendo o raciocínio inverso, eu preciso ter um relacionamento adequado com Deus para agradá-lo. Concordam ou não? Primeira coisa, tudo começa com Deus. Deus deixou desde o Éden 3 mandatos, chamados mandatos criacionais. Quais são esses 3 mandatos? Primeiro, mandato espiritual, significa correto relacionamento com Deus. Segundo, mandato social, correto relacionamento com o semelhante. Terceiro, mandato, me esqueci agora, me ajudem aí, gente, a cabeça já não está funcionando direito. Qual é o outro? Criacional são todos eles, né? É o relacionamento com o meio ambiente. Cultural, perdão. Cultural. É com o ambiente onde nós vivemos, né? Então, mandato espiritual coordena todos os mandatos. O mandato espiritual é como se fosse um guarda-chuva, né? Ele permeia todos os meus relacionamentos. Através de um relacionamento correto na vertical com Deus, eu posso ter um mandato, posso cumprir um mandato cultural, ou seja, influenciar a cultura ao meu redor. E posso ter um relacionamento correto socialmente falando, com os meus semelhantes, né? Na horizontal. Todo relacionamento horizontal só funciona bem se o meu relacionamento vertical com Deus estiver funcionando bem. Aqui, impiedade. Primeira coisa que nós renegamos, impiedade, falso ou indevido relacionamento com Deus. Prova que você ama a Deus, que você está se relacionando bem com Deus. Como é que você prova? Através de uma vida de obediência. Não porque você vem na igreja todo domingo e canta bonito para Deus. É bom, mas não prova muita coisa não. O que prova que você está se relacionando bem com Deus é quando você o ama e o obedece e pratica boas obras. Boas obras não é só dar comida para o vizinho pobre. Faz parte. Mas boas obras significa abandono do pecado, arrependimento. Buscar a palavra de Deus para saber como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser uma esposa melhor, como eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão, um crente dentro da igreja, um membro de igreja melhor, como eu posso ser um cidadão melhor, como eu posso ser um filho melhor, e assim vai. Buscar na palavra de Deus essas coisas. Eu não vou buscar em cursos extra-eclesiásticos. A igreja está totalmente equipada para te ensinar isso, querido. Saiba disso. Você não vai aprender isso em universidade nenhuma. Você pode aprender bons conceitos, boa ética, e nem tudo está se relacionando com coisas com Deus. Nem tudo. Onde você aprende essas coisas? Na igreja. Na igreja. Tá? Então, primeira coisa que você abre mão é impiedade. Segunda coisa, paixões mundanas. O que são essas paixões mundanas? O termo aqui é perversão. A perversão engloba desejo sexual desordenado. Faço uma pergunta: sexo é pecado? Não, vírgula, dentro do casamento, correto? Sexo é uma bênção. Desordenado, sexo fora do casamento, pornografia e tudo mais. Isso é pecado, tá? Então, perversão sexual, perversão no caso de vícios, alcoolismo, é uma perversão. Tomar bebida alcoólica é pecado? Não. O pecado é a embriaguez. Eu vivo falando isso. Se no dia de comemoração de casamento, no dia que nós comemoramos o aniversário de casamento, eu e a Val, e eu quiser fazer um jantar especial para ela, luz de velas, e botar um bom vinho ali na mesa, e vamos tomar um cálice de vinho, eu e ela juntos. Isso é pecado? De jeito nenhum.
A não ser que eu vire a garrafa inteira, caia no chão, ela vai chamar o presbítero para me repreender. Aí é pecado. Eu não vou fazer isso, pela graça de Deus, lógico, né? Mas alcoolismo é pecado. Avareza, ser rico é pecado. Se Deus te abençoar e você for um homem próspero para o reino de Deus, Salomão pecou porque foi rico. Quem deu riquezas para Salomão? Deus. Então não tem problema nenhum você ser rico, a não ser que você ame o dinheiro mais do que a Deus. Aí é a avareza. Amor ao dinheiro é pecado, ok? E aí vai, agressividade, se irar, né? E agredir a esposa ou agredir o marido é errado? É lógico que é errado. Mas vejam, 1 Coríntios 13 diz assim, que o amor não se agrada da injustiça. Deus se ira. Deus se ira. E quando ele se ira, ele peca? Óbvio que não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus? Somos. Nós não temos sangue de barata? Eu não. Se você quiser, problema seu. Eu não tenho. Então eu me iro de vez em quando. O problema é deixar a ira me dominar e eu reagir de maneira inadequada. Porque é impossível eu, por exemplo, ficar sabendo de um pedófilo que estuprou inúmeras criancinhas pequenininhas e não mirar com essa situação. Isso é uma coisa de louco. Só um louco que não fica irado ou indignado com uma situação injusta. Então, a ira, dependendo, aí eu convido vocês para estudar. Eu já fiz meu merchandising aí durante a semana, vou fazer de novo. Convido vocês para estudarem um curso que nós demos aí, algumas aulas sobre absolutos e relativos na Bíblia. Está registrado no nosso YouTube. Assistam, ouçam e vejam lá o nosso material. Absolutos e relativos. O que é moral, o que é imoral e o que é amoral, chamado adiáfora, ou aquilo que é neutro, tanto faz se você praticar ou não. E dependendo da situação, alguma coisa é pecado e alguma coisa ou não é pecado, tá? Então estude lá. Mas assim, vamos avançar. Então, as paixões mundanas é quando o eu ou a carne está buscando satisfação própria. Isso é paixão mundana, é querer satisfazer a sua carne através da vingança, através do roubo, através da bebida desordenada, do sexo desordenado, ou seja, daquilo que é pecado. É estar satisfazendo a sua carne, o seu eu, não com Deus, mas com aquilo que é mundano. Até mesmo com coisas lícitas que você inverte e coloca no lugar de Deus no seu coração, um ídolo. Isso é paixão mundana. Tá? Então, quando não temos um devido relacionamento com Deus, isso é impiedade. Nosso eu é o dono de tudo. Ele é o Deus do nosso coração, o nosso eu. E busca satisfação no mundo de forma apaixonada. Busca satisfação no mundo de forma apaixonada. Então, na pedagogia da graça, do versículo 12, a palavra educando-nos é a pedagoga, né? Paideuo, educando-nos, ela está então nos disciplinando, instruindo-nos, corrigindo-nos. O termo pedagogo, então, é alguém que conduz a criança no ensino correto. É isso que a graça está fazendo. Perceberam? Como é importante nós entendermos a operação do Espírito hoje. A igreja hoje está vivendo a era do Espírito Santo. Deus Pai criou todas as coisas. Na história que Ele traçou a história da redenção, e no tempo oportuno Ele enviou seu Filho, Ele manifestou seu Filho para salvação, para redenção. O Filho então subiu às alturas, foi excelso de novo ao trono de Deus. O Filho está lá e Ele derramou o Espírito. Agora é o Espírito Santo que opera na igreja. Nós estamos na era do Espírito Santo. Ele está operando através da graça. Graça, então, é operação do Espírito aplicando a palavra no coração do crente. Nesses termos, graça significa isso. Uma graça ativa, operante. Ok? Então, Paulo diz que a graça que antes de tudo nos salvou,
né? Ela se manifestou salvadora, antes de tudo, nos regenerou, ou seja, nos salvou, né? Agora nos educa no tempo presente. O que é que diz o resto do versículo? Tá, você renegou, versículo 12, né? Você renegou as paixões mundanas, a impiedade das paixões mundanas, para o quê? Para vivermos no presente século. Isso aqui está dizendo, hoje, vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Ok? Então, antes da conclusão, a graça está operando, nos treinando, nos disciplinando em todos os nossos relacionamentos. Aí vou fazer uma pausinha e vou fazer novo merchandising. Nós vamos entrar nesse detalhe sexta-feira, a partir da próxima sexta-feira, no nosso curso 4 temas, e você vai aprender um pouco mais esses 3 pontos. A graça nos salvou de uma coisa e está aplicando outra em nossas vidas. 3 coisas Paulo fala. Vivamos no presente tempo de maneira sensata. Primeiro ponto, Paulo fala sensatez. O que significa sensatez? É um relacionamento correto com nós mesmos. Sensatez significa domínio de si, equilíbrio. Primeiramente, então, a graça está operando dentro de mim. Ela está me dando um novo relacionamento comigo mesmo. Eu estou dominando a minha alma, dominando as minhas paixões, dominando o meu ser, através da operação da graça. Isso chama-se sensatez. As Escrituras significam domínio próprio. Ter domínio de si. Primeiro ponto. Novos relacionamentos pela operação da graça. Primeiro deles, com nós mesmos. Segundo, relacionamento de maneira justa. Perceberam na sequência do versículo? Para que vivamos no presente século de maneira sensata, depois justa. O que é viver de modo justo? É um relacionamento com o nosso próximo. Viver de maneira justa, viver de maneira que eu não ofenda o irmão, ou a pessoa, não só o irmão, mas as pessoas que estão ao meu lado. Eu vou viver de maneira justa. O eu não pode prevalecer, mas eu vou considerar os outros superiores a mim mesmo. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Né? Então nós temos que ter um novo relacionamento. Desculpa. Nós temos que ter um novo relacionamento, né? Com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, né? E, queridos, não adianta a gente querer fazer prevalecer a nossa vontade. Isso expressa somente carnalidade. Carnalidade, né? Então, a graça está nos salvando desse problema e está nos dando justiça em nossos relacionamentos, sermos justos, não é? E o terceiro e grande ponto, que como eu disse, é o que predomina e o que vai permear todo o meu relacionamento com os próximos e comigo mesmo, é viver piedosamente, que é um relacionamento correto com Deus. Sensata, justa, piedosamente. Vivendo piedosamente o relacionamento com Deus, se eu amo Deus, eu vou fazer o que Ele quer. E o que Ele quer? Que eu me relacione bem com o semelhante e tenha um domínio de mim mesmo. Tenha um domínio do meu eu. Seja capaz de refrear a minha própria vontade pecaminosa. Então, é isso que a graça está operando em nós. Concluindo, vamos lá, vamos fazer um raciocínio bastante comprido, mas não difícil de entender, simples. Concluindo, diante de tudo que nós vimos, se sem ensino, ou seja, sem doutrina, não há transformação de vida, ou seja, não há uma nova ética, se sem ensino bíblico, estou falando de ensino bíblico, tá? Estou falando de ensino bíblico. Não há transformação de vida, não há uma nova ética, uma ética piedosa, e somente através de mestres, homens e mulheres, capacitados e dotados por Deus, é que há legítimo aprendizado, ou ensino, melhor a palavra ensino aqui, né? Há uma legítima doutrina, através de homens e mulheres que Deus
chama, e não só chama, ele também dota. O que é dotar? Dar dons. Dotar é dar dons. Se eu somente aprendo junto com mulheres e homens piedosas, que Deus deu essa graça de serem mestres, e é através deles que eu sou edificado, e eu preciso dessa doutrina para ser transformado, então, e onde eu encontro esses mestres que me ensinam a Bíblia corretamente para que eu tenha uma transformação de vida? Eu encontro eles na igreja. É na igreja. Estude exaustivamente capítulo 4 de Efésios. É na igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Capítulo 3, né? Capítulo 4. Capítulo 3 vamos falar, junto com todos os santos nós somos edificados. Capítulo 4 fala junto com os mestres que nos encaminham para o desenvolvimento da salvação, crescimento espiritual, né? Então, é na igreja que eu encontro tudo isso. Então a pergunta é, o que eu estou fazendo, ou o que vou fazer com o que a igreja proporciona para mim e para a minha família? Você vai responder. Não precisa responder agora. Responda diante de Deus. A consciência é sua. A consciência é sua. O que você vai fazer com aquilo que você está aprendendo dos seus mestres na igreja? Querido, quando alguém prepara uma aula, para dar uma aula aqui, ontem eu estava vendo as irmãs, as professoras e os professores dando aula aqui, que coisa linda. O que dói no coração é alguns não valorizarem isso. Isso dói no coração. As pessoas não vieram aqui, eu vou, passa a semana inteira lá o material que a igreja adquiriu para essas aulas e fica lá, né, encostado lá a semana inteira, chega no sábado, o professor pega lá, põe embaixo do braço o material, vamos ver o que está escrito aqui. Não, eles não fazem isso. Eu tenho certeza que as nossas professoras não fazem isso. Elas gastam tempo. Elas se doam para ensinar os seus filhos. Elas se colocam com temor, com graça e buscam preparo para poder trazer alimento para as nossas crianças. Muitas das nossas crianças se converteram já lá nas primeiras classes de base, sabiam? Por causa de palavras corretas das nossas professorinhas queridas. Eu amo essas professoras. Elas não estão gastando tempo à toa, não. Elas estão levando o evangelho para o seu filho. Às vezes você olha o material, você fala, meu filho já passou, já está na fase, já está no nível superior. Tá não. Com uma palavra simples de uma professora, ele pode se converter. Não creia que estudos altamente teológicos para sua criança vai surtir muito efeito. Pode surtir efeito? É claro que pode, Deus é Deus, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu confio no taco desses professores e professoras, dos presbíteros, dos mestres e das mestras que estão ensinando a igreja. Eu confio. Porque eu creio nisso que o Senhor disse na sua palavra, que Ele ia derramar dons. Vocês já perceberam que às vezes uma palavra que uma pessoa pode falar para alguém, aquela palavra pode não surtir efeito, mas de repente saindo da boca de alguém que está cheio do Espírito Santo, aquilo ganha o coração da pessoa? Vocês já imaginaram isso? Então, o que você está fazendo com as nossas aulas, com os nossos EBDs, com os nossos cultos, e aí vai. Você vai continuar fazendo com isso? Como você acha que você vai crescer? Sozinho lá em casa? Correndo atrás de muitas coisas aí, trabalho. Como você vai crescer?
Você poderia ler comigo esse versículo de Gálatas 5, versículo 16? Você pode ler em voz alta comigo nessa versão aqui? Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós formos transformados pelo Espírito, nós não vamos andar segundo a carne. E andar segundo o Espírito requer estar ligado ao corpo de Cristo, onde o Espírito está falando à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor desperte cada um de nós, Senhor, cada um de nós aqui como membros, através do arrependimento, Senhor. Pai, que nós não endureçamos os nossos corações, mas, como diz a Tua palavra, hoje, se ouvirmos a voz do Teu Espírito, não endureçamos os nossos corações, como foi no dia lá da provocação no deserto. Senhor, que isso não aconteça conosco aqui hoje, Pai, pelo amor do Teu nome. Senhor, quebra a nossa dura cerviz. Continue lavando a Tua igreja, produzindo arrependimento. Pai, não deixe de levantar homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, que continuem nos ensinando essas verdades, porque somente através dela nós chegaremos na glória. Ó Deus, nós precisamos desses mestres e mestras, que eles não estejam se acovardando, que eles não estejam desanimados, mas que eles estejam sendo fortalecidos, corroborados com o poder do Teu Espírito neles, para que eles continuem nos ensinando a doutrina que salva. Por favor, Pai. E a nós ouvintes, Senhor, tira o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. Ó Deus, nós não queremos ser mais crianças, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, porque muitos ainda estão como bebês que não sabem o que fazem e ainda se rebelam. Senhor, salva essas pessoas, por favor. Abra os olhos para que eles vejam como eles estão cheios de pecado. Senhor, abra os olhos para que eles se arrependam. Tira, Senhor, do coração deles esse fel de amargura e laço de iniquidade. Purifica a Tua igreja, Senhor. Nós não gostaríamos de perder nenhum dos membros. Por isso eu peço, salva a Tua igreja, Senhor. Salva aqueles que são endurecidos de coração, ensimesmados, cheios de paixões mundanas e impiedade. Tem misericórdia desses irmãos, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.